Olá! Hoje a OnUai e a Folha de Porto Firme traz mais uma história para você, uma história de superação, uma história de sucesso. Primeiro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixa também a sua curtida. E se esse vídeo fizer diferença na sua vida, se for interessante para você, compartilhe também com os seus amigos. Hoje aqui em Porto Firme a gente veio contar a história de Rodrigo Silva, o novo padre da história de Porto Firme. Rodrigo, primeiro, muito obrigado por nos receber nessa tarde de domingo aqui em Porto Firme. E, em primeiro lugar, a gente vem parabenizar você por essa nova história que você escreve na sua, né? E também na história da cidade de Porto Firme. Você é da comunidade de Santo Antônio das Poças, não é isso? Sim. E desde quando você teve essa vocação, essa sua vontade de um dia ser padre? Bom, a vocação ela surge tempo indeterminado da vida, né? No meu caso, aos 15 anos eu já queria ser padre. Porém, eu sempre me achei indigno, né? Vamos dizer assim, porque a gente de comunidade rural, às vezes a gente não tem tanta orientação, né, como talvez deveria ter. É uma igreja muito rural mesmo, muito roceira, e você acaba sem entender o que é realmente a igreja. E eu pensava que na minha classe social não podia ser padre, né? Na minha cor eu achava que não podia ser padre, enfim, várias condições que não tem nada a ver com a igreja. Então eu carreguei isso durante muitos anos, pensando nisso e ao mesmo tempo desistindo. Na verdade, você tinha bloqueios, né? São bloqueios, as famosas crenças, né? As historinhas que são nos contadas no decorrer das nossas vidas. Mas quando que você encontrou alguém, eu acredito, que fez esse desbloqueio e abriu as portas para você, deu oportunidade? Naquele período de adolescência, de 15 até os 18, não mexi com isso, apenas servia a igreja aqui, né, e na roça, aprendendo um pouco mais. Quando eu estava nos 22 anos, o padre José Flaviano, ele esteve aqui, né, estava como pároco, e num dos nossos encontros, o padre Flaviano me apresentou a propaganda vocacional que o Seminário de Mariana fazia em todas as paróquias. Até então a gente não tinha tido isso aqui. Aí ele trouxe essa novidade e eu fiquei curioso, que curiosidade é uma coisa que eu tenho muito. Aí eu perguntei para ele, ele logo me lançou, né? Não, já que é assim, vamos conhecer. E aí foi feita então a proposta do início, onde eu pude, né, ter o primeiro acesso. Isso foi que ano, Rodrigo? No ano de 2003. 2003? Isso. Aí você foi para Mariana? Exatamente. Aí a Arquidiocese de Mariana é o processo propedêutico, a preparação dos encontros vocacionais em 2003, em vários lugares, né, que é feita a preparação. No ano de 2003, todinho somente as preparações. No ano de 2004, o ingresso na cidade de Barbacena, no propedêutico, que é um período, uma espécie de pré-vestibular, onde a igreja prepara o seminarista para a faculdade de filosofia, apresentando algumas doutrinas mais de leve, né, assim, mais iniciativas, e também avaliando um convívio de um com o outro, né, com a comunidade. Mas quando você chegou em Mariana, você teve o seu primeiro contato nesse primeiro ano, aí você descobriu que era realmente o que você procurava, ou você falou assim, não, isso é um pouco diferente do que eu pensava? No início é tudo empolgação, né, tudo é flores. Então quando eu cheguei no propedêutico, eu me achava já o padre, né? Então assim, mudou totalmente. Então foi um ano de muita coisa, então psicólogos, diretores espirituais, coisa que eu nem sabia que existia na igreja, né, que eu teria que passar. E aí ali aquele ano muito intenso, ao final do ano eles falaram, você vai seguir o processo, você está aprovado e tudo mais. E eu fui para o vestibular de filosofia, né, na FAM, Faculdade Arquidiocesana de Mariana, passei no vestibular, na equipe dos aprovados, que a gente tem que passar, e aí entrei no curso. Na filosofia eu já não me achava mais padre. Aí eu comecei a pensar, eu quero ser padre, então aqui eu não aprendo a ser padre. Mas era só uma questão de infantilidade no processo,
porque... Primeiro você começou a entender de pessoas, não de religião. Isso, aí os diretores espirituais, né, os diretores de estudo, que já na faculdade já tem os diretores de estudo, eles diziam assim, olha, você precisa esperar o seu tempo. Então aqui nós estamos no tempo da filosofia. Vai chegar o tempo que você vai aprender as coisas doutrinárias. Terminado o primeiro período de filosofia, eu saí do seminário. Isso foi em que ano? 2005. 2005. Você decidiu não ser mais padre? Decidi não ser mais padre, disse que nunca mais voltaria. Você chegou a falar isso? Sim, falei que nunca mais voltaria, teria minha vida normal de antes. Eu pensei assim, eu não vou mexer com mais nada porque a igreja que ensina os padres não ensina padre, então eu não volto mais, apenas vou à missa e contribuo, né? Padre Rodrigo, depois de você entender que não seria mais padre, você voltou para Santo Antônio das Poças. Ainda, a princípio você tem toda uma orientação para a saída, né? Quando se fala em sair do seminário, geralmente a equipe ela te acompanha por um processo, um período. Você fala assim, eu vou sair do seminário, o padre te dá uma orientação durante 2 meses, por exemplo. Em dezembro eu fui embora para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, você ficou quanto tempo no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro eu morei o ano de 2006, o ano de 2007, o ano de 2008 e no meado de 2009 eu vim embora. Voltou para Porto Firme, Santo Antônio das Poças. Porto Firme por alguns dias, porque depois eu decidi voltar para o seminário e fui embora para Belo Horizonte. Belo Horizonte. E qual foi o processo em Belo Horizonte? E aí, o Belo Horizonte, eu fui para uma congregação religiosa. Uma congregação religiosa é um seminário que trabalha a espiritualidade específica de um santo. Então eu fui para os Orionitas, São Luís Orione. Tem alguns padres de Guaraciaba que são padres nessa congregação e me levaram para essa experiência muito boa, né? As teorias, as excelências. Então eu fui participar desse seminário, morei por lá 2010, o ano todinho, fiz dois períodos com eles. Como eu já tinha 2º grau e lá em Belo Horizonte a escola era 2º grau, então eu ficava fazendo espanhol, inglês, né? Reforçando o currículo e ajudando nas obras. Mas também não gostei e saí de novo. Então eu estava em BH e aí veio um dilema, BH ou Mariana? Eu já morava em Belo Horizonte há 1 ano, então os padres de lá queriam que eu ficasse em Belo Horizonte. Comecei os encontros em Belo Horizonte, no seminário de Belo Horizonte, no começo de 2011. Sim. O primeiro mês de janeiro, né, de 2011, fui no seminário de Belo Horizonte e iniciei o processo. Correu o ano todinho o processo, de aprovação até outubro. Chega em outubro, me aparece um convite de Montes Claros, através de um monsenhor, que é o reitor nosso, né, Monsenhor Silvestre. Ele me convida a conhecer Montes Claros. Então ele disse assim, lá é uma área pobre, precisa de padres. Nós temos poucos, a região é muito grande e os padres muito escassos. E tudo isso mexeu muito comigo. Então ele está assim, ser padre em Belo Horizonte é muito mais fácil, ou Mariana, né, que tinha também o convite de voltar para Mariana. Te reativou a vontade de ser padre? Isso, aí quando ele disse assim, precisa de padre, mexeu demais. Eu pensei assim, meu Deus, então eu tenho que ir para ver esse lugar. E fui conhecer Montes Claros, né, região norte mineira, sertão, muita seca, muita doença, muita dificuldade. Sinceramente, eu me senti na vida de algum santo, né? Porque os santos são assim, a maioria deles. Então, eles viveram lugares... Cumprindo e fazendo um legado. Uma missão assim, é impossível. Aí o cara ia e participava. Então, eu fui muito inspirado por isso, para Montes Claros. Porém, eu dizia aqui na minha comunidade, assim, gente, eu vou, talvez eu não fique. Muito longe, né? Passagem muito cara... Família pobre, a condição precária nossa da família de bancar tudo. Então, possivelmente, eu não ficaria, eu pensei isso. Então, fui para fazer uma experiência. E nessa experiência, morei 8 anos e fiz 2 faculdades. 8 anos em Montes Claros? 2 faculdades. Quais foram as faculdades? Aí eu fiz a faculdade de filosofia, recomecei, né? Que eu tinha iniciado aqui em Mariana. Lá com a outra mentalidade, porque... A filosofia ela é muito importante, né? Principalmente na vida do sacerdote, que a gente lida com os argumentos o tempo todo. Então, eu iniciei em 2015, terminando, né? 2015, 2016, 2017, terminando a filosofia.
e iniciando a teologia, terminando a teologia 4 anos depois. Mas, Padre Rodrigo, nos seus momentos de silêncio, nos seus momentos de conversa com Deus, e você avaliando um local como esse, o que passa na cabeça do Padre Rodrigo? Assim, hoje eu tenho a convicção da existência plena de Deus, né? Porque as pessoas, elas sobrevivem ali. Então é algo extraordinário, né? Eu me imaginava assim, se vier comigo, acho que eu não daria conta, eu pensava isso. Então, antes não, antes eu ficava questionando, eu falava assim, meu Deus, mas como que Deus existe? Para uns as coisas é de uma forma e para outros de outra. Depois, com o tempo, a espiritualidade ela vai sendo trabalhada, a gente vai percebendo que a presença de Deus, ela sustenta aquelas pessoas. Então você chega com a missão, as pessoas estão lá, elas louvam a Deus com uma felicidade. A sua primeira missa foi celebrada onde? A minha primeira missa foi celebrada numa paróquia da periferia de Montes Claros, no próprio dia da ordenação, às 19 horas, paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Montes Claros. Em Montes Claros. Aqui em Porto Firme, 1º de março, sua primeira missa celebrada aqui como, depois desse processo todo. Na verdade, a primeira na região de Porto Firme foi ontem, né, lá nas Poças, dia 29. A primeira foi na sua comunidade, então, em Poças, 29 de fevereiro. De 29 lá, às 19 horas, e hoje às 9 da manhã, aqui em Porto. Na igreja matriz da sua cidade. Foi fácil, Rodrigo? Nem um pouco, né? Porque, primeiro que a decisão é difícil de ser tomada. E eu fui para um lugar longe da família, não tenho parentesco nenhum lá, né? Digamos que lá, de família, eu estou sozinho. Mas a igreja, ela coloca um monte de famílias na nossa vida. Então, lá também eu tenho um monte de famílias, tenho um monte de pais, um monte de irmãos. E aí, aos poucos, você vai pegando esse embalo e vai conseguindo andar e resolver as situações, né? E, enfim, se encaixar. No início é muito difícil. Quando eu cheguei, eu não conhecia ninguém. Então, eu precisava de algo a quem recorrer, né? E eu sempre recorria a quem me levou, que era o Monsenhor Silvestre. Ele dizia assim, você tem que pegar contato, né? Eu não posso resolver tudo para você, mas no começo não teve jeito. Mas hoje não, hoje eu tenho lá vários lugares, 10, 20, 30 famílias, amigas, né? Que ótimo. O pessoal vai, a ordenação tinha hospedagem para todos que fossem, né? Então foi um trabalho muito frutuoso, muito recompensado, valeu a pena. Hoje, se me perguntarem, né, se você quer voltar para a Arquidiocese de Mariana? Não. Não. Né, porque eu sinto que eu tenho uma missão lá. A sua missão é lá em Montes Claros. Exatamente. Mas, Rodrigo, você saiu de uma comunidade Santo Antônio das Poças, saiu de uma realidade, pelo menos a sua, né? Uma realidade bem humilde, pobre, né? Durante esses anos todos, durante esse processo, o seu relacionamento com a sua família, com os seus irmãos, como que foi esse relacionamento? Foi de apoio ou em muitas horas você teve algum tipo de abandono, se é que a gente pode dizer essa palavra, mas como que foi o relacionamento com família durante mais de uma década? O relacionamento com família, ele é sempre complexo, né? Porque a minha mãe, ela nunca sonhou em ser mãe de padre. Começou daí. Então, quando eu saí para Mariana, por exemplo, ela disse, olha, é uma escolha sua mãe respeita, embora não é que ela gostaria, né? Então, eu segui um caminho, no começo, um pouquinho assustado, porque eu achava assim, meu Deus, minha mãe não quer ser mãe de padre. Mas depois eu trabalhei psicologicamente isso, e isso foi resolvido. Na família em si, você passa a ter contato só quando você tem férias, né? Assim, direto. Então, você conversa por telefone e tal, que não é a mesma coisa. Quando a gente vem, então surgem muitos atritos, porque você é tirado de um meio, né, uma comunidade, que a família é uma comunidade, em que a mentalidade fica aquém da sua. Então você chegando, vamos dizer assim. Então você chega lá, você já não pensa mais como seu pai, como sua mãe, como seus irmãos, a não ser que todos tiverem, né, a mesma caminhada acadêmica. No meu caso, era o contrário. Então, teve muitos embates, porque eu passei a ter um pouco mais de entendimento de muitas coisas. E, obviamente, que eu não vou querer que a minha família, ou meu pai e minha mãe, caminhem de qualquer maneira. A sua comunidade, a comunidade das Poças, as pessoas com as quais você relacionava, e toda vez que a gente vai desenvolver algum projeto, tem muita gente que acredita, que bate palma, que abraça, que aperta, que incentiva. Mas a gente sabe também que tem muitas pessoas que no fundo não acreditam que isso pode se tornar uma realidade. No seu caso, hoje, é realidade. Você já não é mais apenas o Rodrigo Silva, você é o Padre Rodrigo Silva.
Você sentiu diferença, o contato com a sociedade, e especialmente com as pessoas de Santo Antônio das Poças? Sim, com certeza, não tem como não sentir, né? Claro que lá nem todos acreditavam que eu seria padre. É normal, né? De qualquer comunidade. Porque você veio, como Jesus, né? Que eu até citei hoje na fala do Evangelho. Ah, aquele é o filho do Paulo. Ah, aquele cara que pescava, que fazia carvão, né? Aquele cara que andava a pé para a escola, aquele cara que puxava enxada, um padre? Não, não tem condição, né? Improvável. Então, a sociedade existe, essas coisas, não tem jeito, existem mesmo. Mas o que me conta é que eu caminhei, né? Tive muito mais apoio do que esses desejos negativos. Padre Rodrigo, hoje durante a sua primeira missa aqui na Matriz, até porque a gente estudou junto, né? Sim. E acho que nem nossos maiores sonhos, tanto nem eu como você, acho que a gente poderia um dia imaginar que hoje a gente poderia estar aqui numa tarde de domingo, uma tarde chuvosa, conversando, eu contando a sua história, ou pelo menos levando a sua história até os nossos espectadores, e você como um padre, se tornou um profissional, formou em 2 faculdades, mas o momento mais marcante durante a sua celebração hoje, para mim, foi quando você pediu para que os seus professores, né, que estivessem presente, ficassem de pé, para naquele momento você falasse da sua gratidão pelos professores. Aquilo me marcou, porque eu, como um dia estive junto com você em sala de aula, a gente estudou junto, e lá dentro daquela sala cheia de alunos, né, ali tinha médicos, advogados, padres, repórteres, doutores, né? E a gente sabe que para chegar até este momento a gente precisa de professores, a gente precisa de mentores. Hoje eu também, na minha trajetória de vida, tenho gratidão imensa por vários professores e mentores que me ajudam no decorrer de todos os dias. Mentores a gente tem todos os dias, e agora você, tendo os seus mentores, você também se torna um mentor da igreja. A representatividade da Igreja Católica na história, não só do Brasil, mas de vários países mundo afora, ela é muito forte, ela é muito importante. Eu queria que você falasse um pouco desse momento. Isso tudo vem de um trabalho psicológico, né, que a gente faz durante os 8 anos, ou 11 anos no meu caso, que é de reconhecer aquilo que faz parte de sua origem. Padre Rodrigo Silva, da comunidade de Santo Antônio das Poças, da cidade de Porto Firme, Minas Gerais. Qual a mensagem que você deixaria hoje para quem talvez esteja, pelo menos pensando ou querendo se tornar um padre? Qual a mensagem você deixaria hoje? A mensagem que eu deixaria para quem gostaria de ser padre é correr atrás daquilo que muitas vezes a gente não vê as orientações, como era o meu caso. Quando o padre foi procurado, ele me formou. Então, talvez procurar o padre seja a primeira sugestão, mas é seguir o processo independente do tempo, né, porque eu fiz o contrário e acabei vendo que não estava certo. Então, é fazer o processo dentro daquilo que ele é colocado, não desanimar do caminho, porque não é fácil, acreditar em si próprio, né, porque se Deus colocou uma vocação, então eu tenho que acreditar nela e ir atrás e seguir e fazer essa busca. E fazendo essa busca com o tempo de Deus, que Deus tem o tempo dele, né, a gente às vezes atropela, no tempo de Deus as coisas vão sendo encaixadas e o sonho se realiza. Qual é a mensagem, as palavras que você queria talvez já ter dito a eles, mas que por um motivo ou outro você ainda não falou? Da minha família hoje, meus irmãos, minha mãe, eles sabem que eu tenho um amor muito grande por eles, e como padre, a minha proposta é ajudá-los, né, tanto os irmãos quanto os sobrinhos, a mensagem de amor, um amor de partilha, um amor de irmão, de pai, enfim, de padre, né? A família de um padre, ela não é melhor do que as outras, mas você tem um padre em casa. Então é diferente. É diferente. Então você sabe que ali você vai contar. Embora não existam os privilégios, mas existe um apoio diferenciado. Então, padres, como eu me tornei um padre, lutei por um monte de coisas,
eu também quero que a minha família siga esse caminho, né? Os sobrinhos, o irmão, então eu estou disponível para todos eles, principalmente a parte dos estudos, né? Como que você convive com essa falta do seu pai? Eu acredito que neste momento da sua ordenação, de você se tornando um padre sem a presença dele, como foi para você? Difícil, né? Difícil porque ele chorou muito comigo em alguns momentos de batalha, né? Sonhava de ir à missa ele estar ali na frente, sonhava de na ordenação ele estar ali presente. Então não é fácil, né? Horas nenhuma. É uma ausência que ela jamais vai ser preenchida. Só quem perde o pai sabe. Então ninguém, nem nada nunca vai conseguir substituir. Padre Rodrigo, a gente encerra aqui a nossa conversa, nosso bate-papo na ONUAI e Folha de Porto Firme, falando um pouco, ou melhor, contando, né, toda a história do Padre Rodrigo Silva, trazendo a sua trajetória. Bom, Padre, primeiro, quero agradecer muito o senhor pelo esse momento, por receber-nos aqui, e gostaria que você finalizasse abençoando os nossos espectadores. Sim, sim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.